Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, agora numa versão internet, por força das circunstâncias. Estamos retomando a programação e essa iniciativa é uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos trazer uma preocupação que é de todos nós. Como andam as nossas crianças? O tema é a pandemia, as escolas públicas e a merenda escolar. Todos estamos preocupados com a situação das escolas, com o ano letivo, com a alimentação das crianças. E para debater esse tema, nós convidamos duas pessoas que são especialistas na área. A primeira delas eu vou apresentar é a Cizélia Ortiz. Ela é psicóloga e é coordenadora adjunta da ONG Avisa Lá, que é uma instituição de formação continuada de educadores. Muito obrigado, Cizélia, por estar aqui. É muito importante a sua participação no programa. Contamos também com João Paulo Faustinoni, que é promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e atua também no Grupo Especial de Educação de São Paulo. Ele é mestre em Direito pela USP. Muito obrigado também por estar aqui, João Paulo. Vamos começar, então, o nosso debate, né? E a primeira pergunta que todo mundo está fazendo e que nós gostaríamos que vocês, por favor, nos dessem uma pista de como está uma coisa, é como é que está a situação das escolas públicas nesse momento de pandemia? Que providências estão sendo tomadas? Os alunos vão perder o ano, não vão perder o ano? E a questão da alimentação, né? Nós sabemos que tem 40 milhões de estudantes jovens e crianças nas escolas públicas no Brasil que dependem de uma merenda escolar como, às vezes, o principal prato do dia, não é? Então, queria colocar essas duas questões e queria pedir para a Cizélia dar um início na nossa conversa. Cizélia, por favor. Olá, como vão vocês? Obrigada pelo convite, Silvio. Prazer compartilhar esse espaço aqui com o João. A situação, no momento, ela tem mais perguntas do que respostas, como todos nós estamos vivenciando nos diferentes âmbitos aí da nossa vida. Todos nós sabemos que o isolamento social é necessário, porém, né, as escolas, elas são um polo muito importante para compor a rede de proteção social das crianças e dos jovens. A gente aposta, né, na escola como um desencadeador, na verdade, desses processos de trabalho em rede. Então, é bem importante avaliar o que significa as escolas não estarem funcionando neste momento. Claro, todos nós defendemos essa ideia porque nós sabemos a única segurança que a gente tem em relação à Covid-19 é que o isolamento social favorece que a maior parte das pessoas tenham acesso ao serviço de saúde e aos respiradores. Ninguém está falando aqui de voltar às aulas. Mas como que a escola pode funcionar, na verdade, como um elemento importante para a família das crianças e dos jovens também, como aquele que auxilia as famílias nesse momento a terem informações adequadas, a terem acesso aos bens públicos que eles têm direito, a manter o direito à educação em pauta, né? E entre esses direitos tem o direito à alimentação, que é um direito universal de qualquer pessoa. A questão da alimentação, eu acredito que ela foi uma das mais difíceis a ser equacionada, que ainda não está resolvida. Apesar de ter uma recomendação do FNDE de que as merendas pudessem ser entregues, né, nas casas das crianças, isso está demorando muito para acontecer. Já faz mais de mês e a gente sabe que tem crianças que, de fato, não tem outro recurso que não seja a merenda escolar. Por outro lado, acho que tem uma discussão aí que o João pode ajudar bastante, que tem nos trazido algumas questões. Primeiro,
o município de São Paulo, que a gente sabe melhor, ele distribuiu, né, a merenda só para as crianças de altíssima vulnerabilidade. Só que neste momento, as famílias todas estão sofrendo outro tipo de problema, né, como desemprego, como diminuição da renda, e as crianças e os jovens em casa aumenta, né, em muito a compra de alimentos. Então, a gente estava considerando que seria mais justo que todas as crianças matriculadas, esses 40 milhões que você se referiu, deveriam ter direito a esse acesso à alimentação vinda da escola, né? E isso podia ser feito de diferentes maneiras, eu acho. No caso aqui de São Paulo, Cisele, eu tenho um número de que existe mais ou menos 1 milhão de crianças matriculadas, mas que a previsão é que apenas 273 mil serão atendidas, quando forem, porque até agora não apareceu nada, né? Quer dizer, queria passar a bola para o João Paulo para ver, João, como é que é essa história do atendimento no estado de São Paulo? Primeiro se falou em cestas de alimentos, depois se falou em voucher, quer dizer, em que cadastro estão sendo administrados esses recursos e por que eles não saem até agora, hein? Bom, Silvio, primeiro eu queria agradecer o convite, cumprimentá-lo, cumprimentar a Cisele também, a todas e todos que nos acompanham. Acho que esse conjunto de perguntas que você fez no início, eles já dão a dimensão do desafio que todos nós temos para enfrentar. Só para contextualizar, como bem disse a Cisele, a gente está vivendo um momento de excepcionalidade, né, para o qual não estávamos preparados. E acho importante fixar a ideia de que o contexto de pandemia é um contexto mais amplo do que um contexto de não funcionamento de escolas, né? O contexto de pandemia envolve questões relacionadas a como as crianças estão lidando com adoecimento de pessoas próximas, com morte, com sofrimento psíquico, com a impossibilidade de contato, né, com as outras crianças, e a escola pública tem um papel fundamental, que eu acho que nesse momento talvez seja importante para ser resgatado, que não é um papel apenas pedagógico ou no sentido de transmissão de conteúdo, mas tem um papel sociopolítico, né? Isso, inclusive, se a gente olhar para as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, por exemplo, é muito claro, né? Esse papel de proteção, a saúde, a vida, a dignidade dessas crianças. Então, a rede pública e, na verdade, a rede privada também, né, que integra o sistema, tem essas obrigações. É, e acho que a gente está num momento de monitorar o que está acontecendo, né, de fiscalizar, isso eu falo por parte do Ministério Público, mas também a sociedade civil organizada precisa fazer isso, para que a gente verifique o quanto a escola pública pode sim fazer, ainda que à distância, ou utilizando-se de outros meios de contato com as famílias, né, para promover essa proteção integral no interesse maior da criança. Com relação à alimentação escolar, mais especificamente, assim que houve a notícia de uma possibilidade, né, de suspensão de aulas, uma suspensão extraordinária, né, não prevista no calendário escolar, nós, em conjunto com a Defensoria Pública também, oficiamos as secretarias, tanto estadual como municipal, para saber qual era o projeto emergencial de política pública para a manutenção da alimentação escolar. Esse projeto, né, essa política, teria que levar em consideração o equilíbrio entre a manutenção da segurança alimentar e as medidas de isolamento social, de não trânsito de pessoas, de não aglomeração. Quando nós tivemos notícia de que haveria uma restrição na oferta da alimentação escolar, porque tanto o Estado quanto o município de São Paulo fizeram, então, essa apresentação, essa opção, por atender apenas famílias que estivessem cadastradas no Bolsa Família ou no cadastro único, né, de assistência social, nós já
colocamos a nossa posição de que isso era inconstitucional, isso feria a legislação a respeito do direito à educação, e, novamente, o Ministério Público, o Grupo de Atuação Especial de Educação, em conjunto com a Defensoria Pública, ingressou com uma ação civil pública, pedindo a condenação do Estado e do município de São Paulo a que estendesse a alimentação escolar para todos os alunos matriculados na educação pública básica. Nós até conseguimos uma liminar em primeira instância, depois ela foi cassada pela presidência do Tribunal de Justiça. A Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo ingressou com recurso e nós estamos aguardando a decisão a respeito desse recurso. Em relação ao município de São Paulo, como a Cisele já adiantou um pouco, houve a opção pela concessão de crédito direto às famílias, né, por meio de um aplicativo. A gente tem notícia de que algumas pessoas têm tido dificuldade em acessar, outras conseguiram, e no Estado também o crédito direto foi opção, né? Agora, o que a gente tem feito no âmbito do Ministério Público de São Paulo, eu acho que é importante mencionar isso, houve a criação pela Procuradoria-Geral de Justiça de um grupo de trabalho de enfrentamento à pandemia, né, às consequências da Covid. Então, dentro desse grupo de trabalho, nós temos comitês temáticos das várias áreas em que o Ministério Público atua, educação, saúde, meio ambiente, habitação e urbanismo, etc. E o Comitê de Educação, do qual eu também faço parte, tem se reunido com especialistas da área da educação, da saúde, para identificar prioridades e apontar possíveis saídas. Então, na questão da alimentação escolar, nós temos defendido para todos os promotores e promotoras que é preciso buscar medidas extrajudiciais e judiciais para a garantia universal, né, da alimentação escolar, mas a gente tem percebido também que é necessário observar as peculiaridades locais, né? Há municípios que conseguem fazer algumas cozinhas piloto que produzem o alimento, alguns estão entregando kits de alimentação escolar, alguns municípios estenderam a alimentação escolar a todos os matriculados, outros estão usando esses critérios mais restritivos, né? Então, uma realidade um pouco ainda heterogênea de município para município no estado de São Paulo. Sim, mas é uma boa notícia que você está dando, que em alguns municípios isso já está mais ou menos equacionado. Mas na época em que se tinha a alimentação na escola, já estamos falando na época em que, não é? Havia uma dieta, havia uma preocupação em equilibrar uma dieta, em ter hortifruti granjeiros, em ligar, vamos dizer assim, a merenda escolar ao fornecimento do cinturão, vamos dizer assim, de plantação dessas verduras, desses legumes em torno da cidade, que ajudava também o pequeno produtor rural, não é? E enriquecia a alimentação das crianças, né? Do jeito como está sendo apresentado, e já se vão, o quê? 40 dias de isolamento, de confinamento, né? A situação não me parece das melhores, né? Como é que vocês avaliam a situação das crianças em casa hoje? Cisele, quer? Vou falar. Eu acredito assim que a gente tem que olhar de diferentes ângulos, né? Com certeza, a alimentação escolar, do ponto de vista nutricional, de variedade e da composição, enfim, do número de refeições também que são servidas, ela é muito importante, né? Pela qualidade e quantidade do que é oferecido à criança. E também de todas as aprendizagens que estão envolvidas no momento da alimentação, né? Que a alimentação, ela também é um componente, digamos, pedagógico, né? Não é só a ingestão do alimento, mas é tudo que envolve o se servir daquela alimentação, qual é a quantidade que eu vou pôr no meu prato, uma autorregulação em relação à própria fome, né? E a gente sabe que em momentos como esse que nós estamos vivendo, esses mecanismos também ficam prejudicados, né? A ansiedade pode levar as pessoas a comerem mais, comerem menos, a compensarem a alimentação com coisas não tão saudáveis, se sentindo
como, na verdade, uma forma de compensar as questões emocionais que o João também colocou. Então, tem esses aspectos também da alimentação ser uma situação de formação de vínculo e de aprendizagens, né? Que não está envolvida diretamente na questão do alimento, mas de toda a forma como ele é oferecido, como as crianças estavam na escola, numa situação coletiva, onde um aprende com os outros. Então, tem todo esse aspecto psicossocial que envolve a alimentação. E tem o aspecto nutricional. Com certeza, uma alimentação que ela não tem variedade, porque cesta básica é cesta básica, né? Então, você vai comer arroz e feijão enquanto durar a quarentena. Às vezes, na cesta básica, você ganha 1 quilo de sal, que esse sal vai durar meses, na verdade, não é isso que eu preciso, né? A cesta básica ofertada, muitas vezes, ela não leva em consideração quais são os hábitos daquela família, daquela cultura familiar, das necessidades daquela família. E tem essa questão super importante que você traz, Silvio, da questão dos alimentos in natura, né? Das frutas, dos legumes e das verduras, que todos nós sabemos o quanto que elas são importantes para uma alimentação equilibrada, balanceada. A gente nem costuma utilizar o termo da alimentação saudável, porque a gente sabe que o saudável é um termo muito amplo, que envolve desde lá da como ele foi plantado, com que água ele foi regado, se tem que tipo de insumos foi usado na plantação, como é colhido, como é transportado e como chega na nossa mesa. Então, o saudável ele tem uma ideia muito mais ampla do que só a qualidade dos alimentos que a gente coloca na nossa mesa. Mas uma alimentação mais balanceada, que pudesse ter todos os nutrientes, ela é super necessária. E eu vejo que essa cesta básica, ou essa merenda escolar, uma coisa é a forma do que se distribui, outra coisa é o conteúdo do que se distribui, o que se está distribuindo. Podia, de fato, favorecer esses agricultores familiares do cinturão verde das cidades, né, principalmente São Paulo, que Mogi das Cruzes, por exemplo, a gente sabe que tem um grande cinturão verde da nossa cidade, onde esses alimentos podiam fazer essa composição dessa cesta de alguma maneira. Eu não sei como, mas que seria necessário investir nisso, seria muito necessário sim. Como ser considerado como um serviço essencial, colocar na mesa das famílias com crianças matriculadas na escola ou não, porque as crianças de 0 a 3, que a gente sabe, não está universalizado o atendimento delas, muito pelo contrário, então ainda tem essa questão. As crianças muito pequenas, de 0 a 3, não estão, na sua maioria, nas creches, e elas também precisam receber esses nutrientes, né, de uma maneira mais adequada. Então, também na educação infantil a gente tem esse problema grande. As mães estão pedindo leite. As crianças, elas tomavam às vezes leite em pó, que são leites caríssimos, né? E com algumas diferenças também na sua composição, de acordo com as necessidades das crianças. Tem o leite materno, que também precisa ser incentivado, as crianças devem continuar mamando, mas também tem as fórmulas lácteas que os bebês usam. E nem todos os bebês estão tendo acesso a esse leite, por exemplo. Tem muitas famílias reclamando que não estão recebendo leite, porque ele é caro, porque ele não faz parte da merenda, enfim. Então, como equacionar essa questão de melhorar a qualidade nutricional do que as crianças estão recebendo, em especial as crianças da educação infantil, seria muito importante a gente pensar numa forma de resolver isso. E olha só que coisa, né? Eu tenho lido nos jornais que, por exemplo, os que plantam para vender, né? Desde flores da Alhambra até os hortifrutis mesmo, estão sendo jogados fora esses produtos porque não dá para levar para o mercado para vender. Quer dizer, de um lado nós temos a merenda escolar sem esses elementos, e de outro lado
né, verduras, frutas, flores sendo destruídas porque não conseguem ser o acesso ao mercado, né? Então o produtor está sacrificando isso. Então veja só que sociedade que nós estamos vivendo, né? De um lado a necessidade, de outro lado você joga fora o que o outro está precisando, né? João Paulo, eu tenho uma questão que eu entendi que essa transferência de recursos via eh, cartões, essas coisas, pega o pessoal do Bolsa Família, mas não pega os outros, né? Quer dizer, é isso mesmo? Exato. Pelo menos em se tratando da rede estadual de São Paulo e da municipal de São Paulo, capital, é isso, né? Houve uma restrição ao atendimento em termos de alimentação escolar e justamente por isso que nós questionamos judicialmente, porque como a Cisele tinha mencionado, quer dizer, tem um princípio de universalidade, né? A alimentação escolar não é uma faculdade assistencial, é dever do Estado, né? O artigo 208 da Constituição diz que é dever do Estado garantir programa suplementar de alimentação escolar a todos os alunos da educação básica pública. Então, isso, do ponto de vista do sistema de justiça, que a gente está tentando garantir. Agora, acho que você toca num ponto também essencial, quer dizer, num país desigual, num momento de pandemia, de uma crise excepcional, essas desigualdades acabam se acentuando, né, na verdade, quando os poderes públicos não atuam de uma maneira a equacionar esses problemas, a reduzir, né, as desigualdades, como ordinariamente já devia acontecer, porque é o objetivo da República, né, artigo 3º da Constituição, mas agora isso tá mais escancarado. Claro que a nossa opção, né, limitada do ponto de vista do sistema de justiça foi conseguir de uma maneira rápida que houvesse alguma segurança alimentar, preservando, né, a questão da saúde. Então, assim, como eu já tinha mencionado, de local para local, de região para região, a situação precisa ser tratada de maneira diferente. Aqui na capital, é, parecia inviável um projeto desse de manter abertas as cozinhas. As escolas são grandes, né? São milhares de alunos atendidos durante o dia, e para fornecer uma alimentação balanceada e tudo mais. Agora, a Constituição e a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar continuam em vigor, né? Não é a pandemia não suspendeu o Estado de Direito. Então, tudo isso que você menciona, né, da agricultura familiar, da dieta balanceada, continua valendo. E na medida do possível, e esse é o desafio, né, que a Cisele menciona, é como fazer, mas na medida do possível, em cada local, em cada município, em cada região, a gente precisa buscar garantir isso. E aí acho que retoma um pouco a conversa com o papel da escola pública, né? Porque mesmo nos municípios em que a opção está sendo feita pelo crédito direto, talvez fosse o papel da escola agora, ao invés de continuar numa suposta normalidade, de mandar tarefas, etc. e tal, focar, por exemplo, na educação alimentar, dizer o que pode ser comprado, de quem deveria ser comprado, que tipo de alimento é mais saudável, não é? Então, eu acho que é um momento também importante para a escola rever um pouco o seu papel, porque a impressão que eu tenho tido acompanhando a situação é que nós estamos num momento de total excepcionalidade e que tanto a escola quanto muitas famílias continuam querendo mais do mesmo, vamos dizer assim, no que diz respeito ao funcionamento escolar, né? Quer dizer, ao invés da escola também pensar centralmente na criança, no adolescente, no que ele precisa agora, ela continua tentando cumprir os componentes curriculares, as avaliações, terminar o ano letivo, né? E a gente hoje aqui está discutindo uma questão que, por exemplo, poderia ser objeto central do trabalho educacional escolar nesse momento, que é como manter, em época de isolamento e pandemia, uma alimentação a mais saudável possível dentro dessas restrições que a gente menciona. Eu acho que você está coberto de razão nesse sentido de apontar que a questão da desigualdade é crucial, né? E, de fato, a pandemia só ganha essa força, esse tom trágico, né, de trazer tantas mortes,
Porque o isolamento, por exemplo, que nós precisamos, não é possível nas favelas, não é possível nas regiões periféricas da cidade, não é? Então, o fato de não ter no Brasil 30% da população não ter acesso à água, 50% da população não ter acesso ao esgoto, não é? Você ter um déficit habitacional enorme que força a a aglomeração, né, nas habitações precárias, dizer, tudo isso faz parte de um cenário onde a escola pública também, que vem sendo sistematicamente sucateada, não é? Agora é demandada, como o SUS também é demandado, a cumprir um papel que, na verdade, não se tinha a expectativa de que cumprisse, com um governo não dando as verbas necessárias, não é, para o bom funcionamento dessas instituições, né? Você queria falar, Cisele? Porque senão eu vou passar para outro tópico. Não, eu quero sim. Então, fala. Eu acho que, como o João colocou, a desigualdade bateu a nossa porta de uma maneira que não dá mais para esconder dos olhos, né? Porém, o papel da escola em relação aos cuidados, ele também foi sempre considerado como menor, né? Mais importante é cuidar do cognitivo, da mente, do que do corpo, né? Mais importante os conteúdos curriculares do que os conteúdos de formação pessoal e de formação humana. Isso também é uma questão de desigualdade que está batendo a nossa porta. Qual é o papel da educação, na verdade, para a formação de hábitos das pessoas, né? Sempre foi necessário lavar as mãos, sempre. Não é a pandemia que está dizendo que é importante lavar a mão. A gente aprende isso desde lá da creche, a importância de lavar a mão direito e de lavar a mão de maneira adequada. Então, me preocupa muito falar de formação de hábito em escolas que não contam com papel higiênico, sabonete líquido, papel toalha, né? Condições sanitárias não só de esgoto, mas do próprio banheiro da escola ser absolutamente inadequado, né? Então, assim, esse cuidado, ele sempre foi menosprezado pela educação como um todo, né? Não só como um direito da pessoa aprender a cuidar da própria saúde, assim como a alimentação balanceada, assim como o sono, a higiene do sono, a importância do repouso, a importância do lazer, a importância da saúde mental. Ela sempre foi negligenciada como um conteúdo, digamos, não escolar, mas é um conteúdo escolar. E ele está se revelando agora, neste século, como um conteúdo fundamental. A pandemia está mostrando isso para a gente. Se esse hábito tivesse sido formado adequadamente, ou no momento mais importante, onde se forma hábitos e de uma maneira que não é transmissiva também, eu aprendo a lavar a mão olhando o outro lavando e lavando a minha. Não adianta eu dar uma aulinha de lavar a mão fictícia, assistir um bonequinho lavando a mão, eu tenho que lavar a minha própria mão. Então, assim, como é que essas questões entram agora e que esperança que a gente tem que isso se torne mesmo um foco da escola. Então, acho que isso que o João falou, qual é o contato que se é possível ter com as famílias para ajudar as famílias também nesses cuidados, não que elas não saibam fazê-lo. Eu acho que é importante também reforçar isto. A outra questão é a relação escola-família, que também é uma questão que não é considerada como uma questão fundamental, e ela é fundamental. Quanto mais a escola tiver uma parceria efetiva, democrática, incluir a família no seu projeto pedagógico, compartilhar com a família os saberes que a família tem, deixar a família entrar na escola, mais tranquila seria essa relação nesse momento, para juntos buscarem saídas para as questões que estão sendo nos postas nesse momento. Então, eu só queria reforçar isso que o João falou, porque eu acho que é muito importante
que essa questão da separação corpo e mente, a gente volte a integrá-la de uma maneira mais interessante. Perfeito. Se você me permite, Silvio, Por favor. é porque assim, eu acho que o que a Cisane menciona, a gente tem constatado na prática, né? Porque o Grupo de Atuação Especial de Educação fez muitas visitas às escolas, né, de São Paulo. E de fato, essa coisa de não ter o pé no banheiro, o sabonete, é quase que, não vou dizer que é em todas, porque eu não visitei todas as escolas, né, mas na maioria daquelas que eu fui, isso é um fato. E acho que a gente precisa refletir sobre essas coisas, porque é claro que tomar o cuidado também de não jogar essa responsabilidade para o professor, né, o funcionário da escola, porque, na verdade, a escola também é sobredemandada a partir de determinados interesses, né? Então, Ah, quer dizer, a gente percebe que ali o trabalho é para lidar com as avaliações de larga escala, cumprir determinados currículos, aumentar notas, né, desses índices e débitos, que também tem a sua importância, mas acho que ficou muito claro que a gente precisa retomar um outro aspecto aí do papel educacional, né, que é do bem-estar, né, de como é que é um ambiente, é aquela coisa, você aprende como no lugar onde você vive, né? Você aprende democracia praticando democracia, não falando sobre ela. Você aprende o que é uma alimentação saudável, que são hábitos de higiene, praticando esses hábitos também, o que fica inviabilizado nesses ambientes, tanto que você menciona, né, de moradia precária, como numa escola que também não tem as condições adequadas de funcionamento para a prática educacional mais ampla. então, e nós temos, inclusive, experimentos importantes nessa área, desde a época do Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, né? Com aquelas escolas em tempo integral, que depois foram reproduzidas aqui na forma dos CELS, que são instalações muito apropriadas, que têm espaços para lazer, para esporte, para educação, mas eles surgiram por uma concepção de educação diferente, né? Se vocês fizerem uma comparação, no Canadá, por exemplo, um professor do ensino primário ganha US$ 8.000 canadenses, né? E ele é valorizado. A sociedade valoriza não só o professor, mas a própria escola como um espaço importante de socialização das crianças e de aprendizado de convivência social, né? No Brasil, nós temos um orçamento para a educação que, no ano passado, 2019, foi de 3,48% do PIB. É muito pouco. Se nós tivéssemos, por exemplo, a obrigatoriedade de que os parlamentares, quaisquer que sejam, uma vez eleitos, têm que botar os filhos na escola pública, não é? Eu acho que essa realidade começa a mudar, porque a diferença é entre a divisão da escola privada e da escola pública, não é? Quer dizer, a escola pública acabou sendo escola para pobre e não é valorizada e não tem as condições de desenvolvimento intelectual, psicoafetivo, como a Cisele lembrou, que os outros que vão para a escola privada têm, né? Eu queria passar para uma questão que não é mais a alimentação, mas as crianças vão perder esse ano de aulas? Como é que ficou essa questão do ano letivo? Você sabe, João? Eu acho que ainda não ficou, né? Assim, certamente a gente está carecendo da existência do Sistema Nacional de Educação, efetivamente, né? Que há tanto tempo o campo educacional pede um Sistema Nacional de Educação que efetivamente seja colaborativo, como a Constituição determina. Isso não existe de verdade. O Conselho Nacional de Educação e o MEC demoraram muito, né, para agir, dar alguma coordenação
real para que a gente pudesse equacionar essa questão. O fato é que isso eu acho que está aberto, não é? Agora, recentemente, saiu a parecer do Conselho Nacional, e que é assim muito aberto, né? Na verdade, ele permite uma série de flexibilizações dos dias letivos e uma série de possibilidades a serem adotadas pelos sistemas estaduais, municipais. Os conselhos estaduais também estão adotando medidas divergentes, e, e o fato é que a gente vai ter que quase que acompanhar sistema por sistema, município por município, para saber como isso vai ser resolvido. Agora, e também levar em consideração cada uma das etapas, né, da educação também. Porque, por exemplo, se a gente for tratar da educação infantil, eu acho que não deveria haver, pelo menos, uma grande preocupação com questão de perda de ano letivo, né, de calendário escolar, porque a gente sabe que a educação infantil não tem reprovação, né, que não deve ter avaliação para fins de promoção. Então, o importante é o trabalho que se faz efetivamente, tanto à distância quanto na retomada, né? Essa é uma preocupação que eu acho que é central. Quando houver a retomada, que tipo de protocolo nós vamos adotar, tanto para garantir saúde das crianças, dos professores, mas também garantir a especificidade da educação infantil, de retomada de vínculos e tudo mais. Nos anos iniciais da educação, no ensino fundamental também, né, tem uma certa especificidade, e problemas sérios também no fim do ensino médio, né, principalmente diante de uma resistência em se alterar o Enem. Acho que isso vai precisar ser tratado, porque isso certamente gerará um aprofundamento, um abismo na questão da desigualdade educacional. Mas, assim, não teria essa resposta hoje, dizer se vamos perder o ano letivo. O que eu percebo é um movimento grande dos conselhos dos sistemas para garantir o ano letivo, né? E da nossa parte, né, do Ministério Público aqui de São Paulo, haverá certamente uma fiscalização grande, preferencialmente para que a gente tenha a reposição presencial de aulas, né, porque neste momento a gente começa a fazer um monitoramento para saber como está sendo o acesso e aproveitamento dos alunos a esse modelo remoto, que também foi improvisado, né, porque nunca se teve experiência de ensino remoto na educação básica, e a gente precisa dos dados que ainda não temos, né, de quantas dessas mais de 3 milhões de estudantes da rede estadual estão conseguindo acessar efetivamente, e daqueles que estão conseguindo acessar, quantos têm condições de aproveitamento, né, daquilo que tá sendo ministrado, e uma preocupação posterior, né, mas para logo, de como é que será a retomada das aulas e as medidas para redução dos danos sem discriminação, né, porque também não adianta, depois da volta às aulas, retomar aquelas ideias de reprovação em massa, justamente daqueles que não tiveram acesso, ou criação daquelas salas específicas só para esses alunos que, por vulnerabilidade, né, social, não conseguiram acessar o que foi disponibilizado. Então, a gente está nesse momento um pouco, né, de muita incerteza, de muita heterogeneidade das medidas que estão sendo tomadas, né, de estado para estado, de município para município. E a resposta ainda, eu pelo menos não tenho ela, se vamos perder o ano letivo, mas eu acho que a preocupação maior mesmo é essa, né, de como é que será essa retomada com cautela, com cuidado dos estudantes e de todos os trabalhadores da educação para a educação presencial, e como é que a gente vai fazer para reduzir as desigualdades criadas também nesse ambiente de educação remota, quando isso for possível. Mas nós temos um elemento complicador aí, que é o. Nós não sabemos quando que é que acaba o isolamento, o confinamento, né? E temos uma expectativa de algumas projeções, uma feita pelo Imperial College de Londres, umas coisas assim, que diz que o nosso pico vai ficar para o fim de junho. Quer dizer, o momento em que a crise da pandemia, o número de mortes, de contaminados será o maior,
é no final de junho. O que quer dizer, possivelmente, que maio e junho nós vamos passar confinados. Uhum. O que que Muito, isso, muito provavelmente. o que que isso implica para a nossa conversa sobre as escolas públicas? Porque é verdade, tem uma autonomia de governo do estado, de governo municipal, para poder decidir e encaminhar. Mas a isso se sobrepõe as diretrizes do Ministério da Saúde, não é isso? Né? Então, como é que nós ficamos se tiver mais 2 meses de confinamento com esse ano letivo nosso agora? Em relação à aprendizagem das crianças, eu tenho uma preocupação do faz de conta, sabe? Porque tá se propondo esse ensino remoto, que na verdade são propostas de atividades para as crianças e para os jovens, e que no fundo a mensagem que está sendo passada é que isso não vai valer nada. Todo esse esforço, né, tanto dos professores, como das famílias, como das crianças, talvez isso não tenha nenhum valor, vai ter que se recomeçar, né? Então, isso também é uma coisa que interfere na produção desses meninos, né? Eu estou fazendo isso para quê mesmo? Tem um lado que é o exagero, né? Então, tem escolas que a gente sabe que estão como se tudo tivesse normal. Você está falando das escolas particulares, eu acho que também não é bem assim, que as crianças de 9, 10 anos ficam 4 horas na frente do computador e têm tarefas como se tudo tivesse normal na casa dela, né? Fazendo provas. Então, assim, quais são as condições que uma criança e uma família têm de viver nesse ritmo, de viver desta forma, dentro da sua casa? Tem famílias que têm um computador só, tem famílias que têm 4 filhos e um celular para acessar aulas remotas. Então, assim, como é que isso chega para as crianças? Como é que isso chega para os alunos? A escola tá realmente fazendo de conta que ela está promovendo uma aprendizagem, essa aprendizagem está sendo valorizada ou é só para cumprir mesmo um possível ano letivo que não se perca isso, só para dizer que os dias estão sendo repostos. Eu acho que esse é o menor dos, digamos, dos problemas. Claro, ele é um problema, mas o mais importante é saber o quanto que as crianças estão aprendendo em casa. E se é possível aprender desta forma remota do jeito que está sendo feita. Essa é a minha grande preocupação, né? Não são todos que estão tendo acesso, que tipo de proposta que está sendo levada para as crianças, qual a qualidade do que está sendo oferecido, que condições que ela tem de fazer isso na casa dela, e de não valorização do que ela pode aprender em casa mesmo, a partir do que ela vive na casa dela, né? Se a gente pudesse entrar, entre aspas, na casa de cada criança e ver como é que a família resolve os seus problemas cotidianos, acredito que muitas aprendizagens estão acontecendo ali, né? Muita coisa interessante um ambiente familiar pode promover de aprendizagem para as crianças. Então, é uma via de uma mão, assim, vai se despejando coisas, pensando no futuro que é completamente incerto do ponto de vista quando vai ser retomado, como vai ser retomado. E as escolas vão ter que se preparar muito, planejar muito bem essa retomada, tanto da readaptação das crianças e dos jovens, como das condições sanitárias que ela vai ter que prever ali para atender esses meninos com segurança, né? Porque isso é importante. Uhum. Alguns estudos já mostraram que se isso não for bem feito, a gente vai ter a segunda onda, a terceira onda, e aí fica muito mais difícil da gente pensar nessas questões. João Paulo, deixa eu fazer uma questão para você, escapando um pouco desse imediatismo, né? Que é necessário.
a gente teve aquele movimento das ocupações das escolas, acho que foi em 2015, né? Em que mais de 1.000 escolas no Brasil foram ocupadas pelos jovens estudantes daquelas escolas para debater o currículo, para não ter escolas fechadas. Eles declararam naquela época que foi o exercício mais importante de formação que eles tiveram, os dias em que estiveram nas escolas ocupadas, como um exercício de democracia também, né? De respeito à diversidade e tudo mais. Quer dizer, esse momento de crise, de pandemia, pode abrir a discussão com relação a uma renovação do currículo escolar, alguma coisa mais próxima, vamos dizer assim, e mais interessante para esses jovens alunos? Bom, eu vivi esse momento de 2015, já estava no Grupo de Atuação Especial de Educação, né? Acompanhei muito de perto. É, eu acho que é fundamental a gente rediscutir a partir do que está acontecendo, né? É claro que a gente está num momento de muita dificuldade, imagino também para os estudantes, né, o movimento estudantil se mobilizar com essa questão de não poder estar na rua, né, se reunir fisicamente, mas é, eu acho que com certeza é preciso reavaliar o que estamos fazendo, né? Muita coisa está se verificando que não vai bem, né? Agora, apostar que isso vai acontecer é difícil, mas eu acho que tem alguns elementos, por exemplo, da gente olhar de novo, né, para a escola pública com prioridade como um bem comum. Isso parece que está muito escancarado nessa diferença do que tem acontecido entre escola pública e escola privada, né? O funcionamento privado, a partir de uma lógica de mercado na rede particular, tem mostrado problemas, né? A partir do momento em que as pessoas estão enxergando isso como um contrato de prestação de serviço e aí o usuário não paga, a escola quebra, tem repercussão no salário do professor. Bom, que educação é essa, né, que nós queremos? E aí, por outro lado, a importância de uma rede pública que continua funcionando, em que os educadores, com todas as dificuldades, estão tentando, de alguma maneira, lidar, acompanhar suas crianças, seus adolescentes, seja remotamente, né, seja com iniciativas até às vezes de entrega de material concreto, né, para as famílias, de contato por telefone para conhecer as dinâmicas familiares e tudo mais. Então, assim, eu acho que é fundamental, né, a retomada pelos estudantes e pelo campo educacional do seu papel e da questão curricular dentro disso tudo, né? Uhum. Cisélio, você trabalha com isso, né, no Avisa Lá, quer dizer, formação de educadores, tal. Quer dizer, como é que você vê o educador nesse processo todo? Quer dizer, que papel está tendo o professor, o orientador pedagógico, enfim? A maior parte das pessoas com as quais a gente tem contato, enfim, os educadores, eles estão muito empenhados mesmo em poder ajudar, né, em poder compartilhar aquilo que eles consideram que é de valor para as crianças e para as famílias. Eu vejo um grande esforço, principalmente dos professores, né, em estar presente de alguma forma diante das crianças e dos jovens. As escolas aqui em São Paulo, pelo menos, elas estão todas abertas, né? O diretor e o coordenador pedagógico estão revezando aí das escolas, acompanhados de um agente de apoio. O que a gente precisa pensar é o que ele está fazendo lá, né? O que disseram que é para ele fazer, porque cuidar do patrimônio é muito pouco diante dessa necessidade que nós estamos vivendo. Então, quando a gente fala dessa questão democrática e da ocupação das escolas, eu acredito que a gente pode, de fato, repensar essa forma, né, de trabalho
dentro da escola e fora dos muros da escola, como é que a gestão da escola pode ser mais democrática neste momento, inclusive, né? Como é que a gente pode revisitar as nossas concepções de como é que a gente constrói conhecimento coletivamente, agora, na ação, na urgência, mas que isso vire uma reflexão para uma retomada de um ensino mais democrático mesmo, né? Agora, tem uma questão muito séria, né? Os nossos governantes, eles têm pouca abertura para essa construção coletiva, né? Acredito que se eles tivessem chamado os professores e discutir junto com eles, que são os agentes diretamente relacionados ali na sua comunidade, que representam a escola na sua comunidade, como nós vamos tratar juntos, coletivamente, essa ação, a questão ganharia um outro âmbito, né? Tudo que não é considerado como aquilo que eu posso partilhar com o outro, que é uma decisão de um especialista que vem de cima para baixo, ele não leva em conta todos os saberes que a comunidade escolar tem, dispõe sobre a sua realidade, né? Então, essa questão da gestão democrática, sim, a gente tem que lutar por ela lá da onde a gente está, mas a gente tem que lutar que isso atinja também esses âmbitos superiores, né? Exigir uma participação maior em relação à tomada de decisões, ou pelo menos a escuta das pessoas que de fato conhecem o métier, o seu campo de trabalho e a sua comunidade. Então, a gente vem discutindo muito isso com as escolas. O diretor está lá, o coordenador estão lá, eles podem se articular com os outros atores da proteção social, trocar mais informações neste momento sobre quem é que precisa do quê, né? Como é que a gente se articula aqui no nosso território, no nosso distrito, na nossa comunidade, para atender essas demandas educacionais e sociais e de saúde que estão postas nesse momento ali. A escola, ela é um polo, sim, de educação democrática e de articulador ali. Então, você imagina, 90% das crianças estão na escola, né? É o serviço, digamos, que tem mais adesão, que tem mais gente, né? Onde, de fato, a gente pode atender, ter dados. Esse é outro problema, né? A gente não tem dados da nossa realidade, a gente não tem números que a gente possa confiar. Então, eu vejo esse papel de uma maneira mais ampla. A gente tem trabalhado muito nesse sentido, né? De acolher as famílias, de ouvir as famílias, de valorizar os saberes e as competências que elas têm, de se articular com os outros atores ali do território para pensar em ações conjuntas e coletivas. Não esperar só aquilo que o poder público determina, né? Mas ser mais propositivo nisso. Você levanta com muita propriedade isso, porque na verdade a escola não é só para os alunos, é um equipamento público da comunidade, do bairro, não é? E muitas vezes, com essas redes de solidariedade que estão se articulando na sociedade civil para atender, né, aqueles que estão passando fome, por exemplo, a escola é um ponto de referência para receber os mantimentos, para reprogramar as coisas, não é? Quer dizer, nesse sentido, João Paulo, como é que a gente pode discutir a questão do orçamento dessas escolas? Quer dizer, o orçamento público, né? Que, ao meu ver, o teto de gastos está fazendo com que se retire dinheiro ao invés de investir nas nossas crianças, né? Você pode dar uma opinião Claro. aí? Sim, veja, tem um discurso, né, que há muito tempo circula, que é de que a educação é um tema prioritário, né? Agora, não há prioridade em política pública sem financiamento, né? Então, eu acho que para esse discurso se transformar em um discurso verdadeiro, a gente precisa lidar com isso. E a emenda constitucional do teto de gastos tem sido um problema, né? Tem estrangulado o orçamento de saúde e educação. A lei recentemente aprovada de socorro aos estados, as primeiras análises que chegam já mostram que é insuficiente, né, para a gente fazer frente aos desafios aí que estão colocados. Então, e mais, né, eu acho que a gente
precisa, de fato, a sociedade se envolver para cobrar um orçamento adequado, um financiamento adequado para a educação. E uma outra coisa que tem na Lei de Diretrizes e Bases, há muito tempo, né, desde 96, é a ampliação da autonomia das escolas também, administrativa e pedagógica, tal, quer dizer, para a gente também aprofundar a questão da gestão democrática no uso dos recursos de acordo com o projeto político-pedagógico, da necessidade daquelas escolas, né? Eu acho que a gente precisa avançar também por aí. Uhum. Muito obrigado. Olha, nós estamos começando, nós estamos terminando o nosso programa, ele já foi 1 hora, já passa rápido, né? Eu queria pedir a cada um que usasse meio minuto para se despedir e fazer alguma consideração. Cisele, por favor. Eu acho muito importante nós estarmos juntos neste momento, agindo naquilo que é necessário a gente agir, mas não ficar só nisso, né? Como é que a gente pode fortalecer todas as nossas reflexões acerca daquilo que a gente vive nas escolas, né? Aquilo que a gente vive na educação. Como é que a gente pode repensar, renovar os nossos sentimentos, as nossas ideias em relação ao nosso ofício, né? Como é que a gente integra, na verdade, o que a gente sente e o que a gente pensa, e comece a ser mais propositivo nesse sentido. Ótimo. Bom, Eu também acho que, além de lidar com as questões emergenciais, né, eu gostaria que esse fosse um momento de reflexão profunda sobre a escola, sobre a educação pública. Eu gosto muito de uma ideia que li num livro recentemente que se chama Em Defesa da Escola, de trazer da etimologia do grego, né, da palavra escola, como tempo livre, bem comum para compartilhamento do conhecimento e criação do mundo novo, né? Acho que precisamos pensar sobre isso. gente, muito obrigado, foi ótimo. Eu espero que os nossos telespectadores tenham agora uma compreensão com mais alguns elementos sobre o momento nosso que vivemos e as escolas públicas. Queria agradecer muito a Cisele e ao João Paulo a sua contribuição e dizer que logo mais teremos mais programas de debates Le Monde Diplomatique Brasil. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado.